Olá, está no ar mais um Em Pauta, aqui pela TV Fevale. As denúncias de discriminação religiosa recebidas pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos, atingiram no ano passado o maior número desde 2011, quando o serviço passou a receber este tipo de denúncia. Foram 252 casos reportados em 2015 ao serviço da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal Brasileiro. Houve um aumento de 69% em relação a 2014, quando foram registradas 149 denúncias. Somado a isso, há casos recentes e recorrentes de ataques e atentados na Europa, América do Norte, enfim, várias partes do mundo. Para conversarmos sobre esse assunto, hoje recebemos o professor Henrique Keski, aqui da Fevale. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Em Pauta. Vamos conversar hoje sobre esse assunto super delicado, né? Talvez seja um dos assuntos mais delicados para se conversar nos dias de hoje, a questão de intolerância, especialmente intolerância religiosa. Religião é um assunto, como o senso comum diz, não se convém discutir em mesas de bar, não se convém discutir futebol, religião, etc. Mas, ao contrário disso, talvez seja o momento mais adequado para se discutir, especialmente a questão de intolerância religiosa. Eu acredito no contrário, que realmente se deva discutir, né? Até porque o fenômeno religioso ele é constitutivo da condição humana. E principalmente na cultura ocidental, ele é constitutivo da nossa história, a partir, notadamente, do surgimento do cristianismo e das suas várias vertentes. Então, o pior que se pode observar de tudo isto é o fato de se considerar a religião, seja qual for, como a única possibilidade da verdade. Então, se eu acredito nisto, imediatamente eu elimino as outras possibilidades como não corretas, como não adequadas. Aí está a condição básica da intolerância religiosa. Isto já produziu 90% das guerras na Terra, na nossa história. Então, a Europa, por exemplo, é banhada em sangue em função disto. E se nós pegarmos a mais recentes atentados terroristas, eles também têm um fundamento religioso. E o problema surge há séculos atrás, quando ocorre o enfrentamento de duas religiões monoteístas. De um lado o cristianismo, notadamente católico, e de outro lado a religião islâmica. E o problema é que ambas pretendem converter o mundo inteiro à sua verdade. Então, historicamente, eles vêm se enfrentando ao longo de séculos e sem tolerância alguma. Entretanto, a cultura europeia e o Ocidente, de uma maneira geral, digamos assim, em sua história, depois de tantas lutas fratricidas, entenderam que a única solução possível é a tolerância religiosa e o respeito mútuo. Juridicamente e politicamente, isto se traduziu na constituição do Estado laico, ou seja, o Estado neutro em questões religiosas. Porque durante séculos, o Estado no Ocidente tinha uma única religião oficial, a católica. É somente a partir da Reforma Luterana que começa então o grande rompimento e o surgimento de demais igrejas e o afastamento do Estado da submissão a uma única religião. A partir do momento em que, principalmente no Oriente Médio, surge o islamismo também pretende dominar o Estado e domina. O único Estado laico muçulmano é a Turquia. Então, isto significa que as leis religiosas passam a dirigir a sociedade civil. Então, neste processo de expansão histórica, ocorre esse enfrentamento violento, cuja única intenção é o domínio. Os muçulmanos consideram hereges todos aqueles que não seguem Maomé. E a religião muçulmana, e aqui está um traço distintivo característico, estabelece a possibilidade da jihad,
da guerra santa contra todos os que não aceitam o islamismo. Por isto que agora o Estado Islâmico se proclama como jihadista, ou seja, como aqueles que, pela força das armas, pretendem implantar um Estado de orientação muçulmana no mundo inteiro. O país por excelência na Europa que desenvolveu a noção desse Estado neutro em circunstâncias religiosas foi a França, a partir do iluminismo, do movimento do século XVIII. Isso explica os últimos Claro, atentados. e isto explica os atentados. E em função da grande migração islâmica para a França, o Estado francês determinou algumas medidas restritivas do tipo: escola pública na França, que é do Estado, não tem símbolo religioso exposto. Então, é proibido, por exemplo, o véu islâmico. Então, em função disto, é que surgem as violentas agressões que, na verdade, os muçulmanos atualmente praticam contra a França, notadamente, Paris e agora Nice, né, no sul da França, em função disso. Então, infelizmente, se pode até afirmar que ainda está ocorrendo uma espécie de guerra civilizatória de dois enfoques de civilizações diferentes. Eu só insisto no fato de que nós não podemos também considerar todo muçulmano violento. É onde eu ia chegar agora, eu ia perguntar sobre isso. Se vê manifestações de muçulmanos, Sim. especialmente em redes sociais, etc., reiterando isso, né? Não são todos muçulmanos, é apenas uma parte, é um movimento, é o Estado Islâmico. Até onde se pode discutir essa questão sem também que não se ultrapasse essa fronteira, esse limite onde existe também uma liberdade religiosa, né? De escolha Sim. religiosa, né? Por exemplo, de se ferir a liberdade de um muçulmano Sim. que escolheu ser muçulmano, ou que tem isso de família, ou que tem isso de cultura do próprio país, e que não está envolvido, né, e que não tem nada a ver com esse tipo de ataque. Porque existem várias divisões da religião muçulmana e existem esses grupos islâmicos fundamentalistas radicais. Por outro lado, a imensa maioria dos adeptos da religião islâmica são pacíficos, são adoradores de Deus. Muda o nome, mas é interessante porque no planeta Terra existem 3 religiões monoteístas. Nós temos a religião hebraica, cultua Yahvé, as religiões cristãs todas de uma maneira geral, com o nosso Deus cristão, né? E a religião muçulmana com Alá. Então, se nós considerarmos isto, nós temos 3 deuses regendo o mundo. Um absurdo. O mesmo Deus em denominações diferentes. A favor do judaísmo existe o fato de que eles não querem proselitismo, eles não querem expandir. Os cristãos e os muçulmanos querem. E tem outro dado histórico. Quando nós observamos a expansão do cristianismo no mundo, os muçulmanos hoje são só aprendizes de feiticeiros, porque os cristãos mataram muito mais. Muito mais. Então, em termos de, se nós examinarmos a história, o cristianismo, em nome de Jesus, matou muito mais do que os muçulmanos em nome de Alá. É claro que uma violência não justifica a outra, sim. Mas é um dado histórico, né? Violência é violência e toda forma de violência deve ser eliminada, principalmente esta com fundamento religioso. E no caso da pauta antecipada que tu me mandaste do Charlie Hebdo, tem uma outra característica. Quer dizer, esse grupo sectário muçulmano, ele não admite sequer discutir os postulados da fé. E como a religião muçulmana não permite representações humanas, da figura humana, como a religião judaica também não, o fato de mostrar a imagem do profeta Maomé naquela situação, digamos assim, hilária, irônica,
provocou, então, o ódio desferido contra o jornal. Mas o importante ressaltar é que a grande conquista da civilização ocidental é a liberdade de expressão e o Estado laico. Então, se vieram para o Ocidente, infelizmente ou felizmente, terão que acatar a evolução jurídico-política do Ocidente e aceitar. No Ocidente, nós podemos criticar abertamente quaisquer circunstâncias, inclusive dizer qualquer coisa a respeito de Jesus de Nazaré. Por que não dizer isto a respeito do profeta Maomé? Então, é uma questão muito impactante e que para eles justifica o ato de violência. Até porque, Francisco, eles não se consideram terroristas, eles são sacerdotes de Deus. Eles estão agindo em nome da verdadeira fé. Sim, o terrorismo é um conceito ocidental, né, em relação a essas práticas. A essas práticas. Então, isso realmente é um absurdo completo que precisa ser eliminado. E só tem uma forma: respeito e tolerância. Não há outra possibilidade. Porque nós não temos certeza nenhuma em relação a isto. Quando se comenta a respeito de terrorismo, e agora principalmente em época de grandes eventos, especialmente aqui no Brasil, a questão das Olimpíadas, ou como já foi na Copa há 2 anos atrás, sempre vem à tona a questão da ameaça do terrorismo, em função do acúmulo de pessoas, a população toda junta em uma cidade, e o Rio de Janeiro vai aí aumentar de tamanho, né, durante esse tempo das Olimpíadas. E aí se comenta, especialmente na época em que vivemos agora, pelos recentes ataques e por um ou outro boato, ou até mesmo investigação da Polícia Federal sobre coisas do tipo, sobre questões de terrorismo. Até que ponto isso é uma questão que volta e meia a gente fala aqui no Em Pauta, né? Até que ponto isso é preocupação genuína e um certo alarmismo e um sinal vermelho onde, de repente, não precisaria, né? Em cima de uma questão, o Brasil sendo um Estado, como comentamos, Estado laico, ao menos no papel, né? Algumas práticas aí um pouco contrárias a isso, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Mas até que ponto isso pode ser uma ameaça, não é uma ameaça, até onde vai isso? Eu me preocuparia, Francisco, com isso, né? Porque o Brasil não tem a menor experiência em ataque terrorista. Veja que a França é experiente nisso, sofreu 2 atentados violentos e tem um dado terrível aí, né? Na Olimpíada da Alemanha, a delegação judaica foi trucidada. Na Alemanha. Munique, em 74, Munique. Isso. Então, eu acredito que não seja alarmismo e, na verdade, todo o cuidado nesse sentido é pouco, e eu acredito que nós devamos mesmo buscar, inclusive, apoio de polícias mais experientes, né? Ainda que, mesmo nos Estados Unidos, talvez a conexão não seja tão direta com aquela agressão violenta na boate, né? Mas a pessoa que atacou se disse ser ligada ao grupo, né? O Brasil, as Forças Armadas, as forças policiais no Brasil de inteligência deveriam mesmo se assessorar, porque milhares de pessoas do mundo inteiro estarão reunidas num evento que é símbolo do Ocidente. Então, se eu quero combater na lógica do terror, não é? Se eu quero combater isso, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de agir. Eu não acho que seja tão alarmista. Não, é preciso cuidado mesmo. Vamos avançar um pouco mais nessas questões logo após o intervalo. A gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso Em Pauta. Retornamos em seguidinho. Estamos de volta com o Em Pauta hoje falando sobre intolerância religiosa, recebendo aqui no estúdio
professor Henrique Keski, aqui da Fevale. Professor, a gente comentava antes do intervalo sobre possíveis ameaças aí em eventos grandes como a Olimpíada, né? O senhor comentou que sim, é preciso uma preocupação a respeito disso. Avançando um pouco nessa questão da intolerância religiosa, especificamente no Brasil, não só falando de islamismo e cristianismo, mas muitos casos recentes aqui no Brasil fizeram ser criada em Brasília uma delegacia especial para tratar desse assunto, né, para receber denúncias a respeito desse assunto, assim como existe, por exemplo, a Delegacia da Mulher para denúncias de violência contra a mulher. Então, uma delegacia especial para denúncias a respeito de intolerância religiosa. E a grande maioria das denúncias são contra religiões afro, né, que tem uma grande aderência aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, uma grandíssima aderência. Se não me engano, posso estar enganado, mas até pouco tempo atrás, a maioria das cidades, entre as 10 cidades que tinham mais casas afro no Brasil, boa parte ficava no Rio Grande do Sul, em relação ao número de habitantes e praticantes da religião. Então, o que isso significa, né? Qual é o olhar que se pode dar para esse problema num país que tem tantos praticantes de religião afro? Grande parte dessas denúncias de intolerância religiosa serem justamente contra essas religiões. Olha, intolerância religiosa no Brasil chega a ser um absurdo, porque nós somos um país multiétnico, multicultural. Então, quando os portugueses chegaram aqui, nós já tínhamos milhões de índios, cada um com as suas religiões, suas tribos, suas religiosidades. Os portugueses trouxeram os negros para cá na condição de escravos e, evidentemente, que junto com eles vieram sua religiosidade. Então, estas 3 etnias básicas se fundiram para criar uma espécie de religiosidade única no Brasil. No século XIX, afluíram para cá os imigrantes, os demais imigrantes de origem europeia, que inclusive povoaram a região aqui, alemães, italianos e tudo mais, que também trouxeram as suas religiões. Só que o problema, então, é que as religiões de raiz afro, elas padecem do mesmo preconceito da questão étnica da cor, porque o negro ele foi trazido na condição de escravo. E acontece uma hipocrisia constitutiva na nossa formação social, porque o branco, ele, na verdade, é cliente destas religiões. Só que na hora de se pronunciar no IBGE, por exemplo, ele se diz católico. Por outro lado, o negro também ele foi obrigado a ser batizado na religião católica. Então, quando perguntado qual é a sua religião, eu digo, eu sou católico. Então tem uma distorção aí, né? Claro, mas na verdade existe uma distorção porque a prática da religião afro é muito maior do que aquela que é oficialmente admitida. E a adesão da população branca às práticas mágicas trazidas pelos negros, portanto, é muito maior do que aquela oficialmente admitida. Só que dentro desse processo ocorre na expansão do cristianismo, essa ruptura com o catolicismo tradicional e com o surgimento dessas religiões neopentecostais. Então aí se estabelece uma espécie de combate que precisaria realmente ser eliminado, porque estas religiões de raiz neopentecostal acusam as religiões de raiz afro de pertencimento ao demônio, quer dizer, a força contrária a Deus, e isto justificaria, portanto, todas essas agressões, o que é um completo absurdo realmente, e não é gratuito o fato de surgir uma delegacia específica para tratar desses pontos, dessas denúncias específicas a esse respeito. Não é possível, no Brasil, se chegar a uma religiosidade única. O último dado a que eu tive acesso cultural é que são 90 etnias constituidoras do país. Cada uma delas, evidentemente, traz a sua religiosidade. Então, de novo, só há uma possibilidade: respeito e tolerância absoluta em todas as práticas religiosas. Inclusive, tem um tema muito polêmico aí nesse sentido,
que é o seguinte, que algumas práticas dessas religiões afro realizam sacrifícios de animais e oferendas. Então já houve várias tentativas de impedi-los de fazer isso. Acontece que isso é o sacramento da religião. Assim como na religião católica ocorre a conversão do sangue em vinho, isto é o sacrifício próprio da religiosidade. Eu posso não concordar com isso, mas eu devo respeitar a manifestação religiosa específica, porque eu não tenho como eliminar. Porque os grupos fundamentalistas, religiosos, radicais, todos eles, no cristianismo atualmente, eles também pretendem isto, a conversão e, portanto, a eliminação da diferença, a eliminação do outro, a força. E por isto a agressão. E o contrário não ocorre. Os integrantes das religiões afro não agridem os cristãos radicais e fundamentalistas. Então nós realmente precisamos denunciar da correta orientação da pauta, no sentido de trazer essa discussão, porque a única possibilidade da paz é o respeito. Não há outra possibilidade. Se tu não queres participar do culto, não participa, mas não impeça a realização. Se tu quiseres doutrinar espontaneamente, se a outra pessoa aceitar te ouvir livremente, então há a possibilidade, digamos, do processo de evangelização. Do contrário, não. Não é possível, porque a religião é uma adesão de foro íntimo. E outra coisa, é um processo cultural enraizado na cultura brasileira que data da primeira chegada dos escravos ao país. Isso tem 400 anos. Tu não vai eliminar uma tradição de 400 anos à força, de forma nenhuma. Então, realmente, nós precisamos mover todas as ações no sentido de acabar com esse enfrentamento absurdo. E aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é importante esse dado que tu trouxeste aqui, existe o mito do branqueamento da população gaúcha, só que é justamente, já tem trabalhos científicos que abordam essa questão, né? A morte branca do feiticeiro negro, ou seja, o branco é que vai ser o cliente da religião afro. E a hipocrisia é o seguinte, ele vai na missa ao domingo. Então a religiosidade oficial dele é a católica, ou é o culto de qualquer outra religiosidade cristã. Mas à noite, de forma oculta e paralela, ele frequenta as religiões afro-brasileiras e paga por isso. Esse é um problema, a nossa hipocrisia social na religiosidade. E depois ele se isenta. Eu não faço isso. Faz. Uns anos atrás eu me lembro de São Leopoldo, por exemplo, ser uma dessas cidades que estavam entre as que mais tinham casas ou templos de religiões afro no Brasil, né? Batendo de frente em números com cidades da Bahia, por exemplo, Salvador, sim, etc. E me lembro de alguns historiadores na época comentarem isso e sofrerem até algum tipo de serem rechaçados por outros historiadores, sim, que defendem aquela ideia que hoje já se sabe, e a gente pode ser até criticado até por comentar isso aqui no ar, mas que hoje já sabe que é de certa forma, uma falácia de que o berço da imigração alemã e tal, quando, por exemplo, a Casa do Imigrante em São Leopoldo era uma feitoria do Ninho Cânhamo, né? Ou seja, escravos, né? Tinha ali uma ocupação já açoriana, etc, etc. Isso aí sabido, né? Essas maquiagens na história, né, de certa forma, podem contribuir para isso, porque existe esse processo, como tu falaste aí, dessa falácia do branqueamento da cultura gaúcha. Esse discurso, até onde que ele prejudica até a própria noção de políticas públicas, diversidade cultural, diversidade
incentiva a diversidade no geral, né? Não só religiosa, mas também cultural, porque todas essas religiões trazem uma carga cultural muito forte, Claro. como o senhor comentou antes. Todo o processo que oculta a verdade, ele, na verdade, traz prejuízo, porque não permite realmente se saber com certeza a dimensão do fenômeno que está sendo estudado. Sim, o ocultamento e esse encobertamento dessas práticas, ele prejudica seriamente mesmo. E até tem um outro dado que eu acho muito interessante nesse sentido, se fala em religiões afro-brasileiras, mas na verdade são religiões brasileiras, porque o que se pratica no Brasil não se pratica na África. É diferente. É diferente, porque houve um processo de sincretismo religioso aqui. Né? Os negros foram trazidos de vários grupos étnicos diferentes. No Brasil, eles foram misturados num lugar chamado Galpão, que em Nagô significa candomblé. Daí deu origem a uma religião africana? Não, brasileira. Depois, esse mesmo processo misturou alguns componentes religiosos africanos com o catolicismo popular e com o espiritismo kardecista, que no século XIX surgia na França e era cultuado pela intelectualidade brasileira. E aí surge Umbanda. Então, na verdade, esta religiosidade é típica brasileira. Se nós tivermos que mencionar uma religiosidade tipicamente brasileira, ela não seria nem cristã, de nenhuma denominação, nem católica, nem luterana, nem evangélica, porque isso tudo é importado da Europa. Né? A religiosidade própria do brasileiro é esta, porque nesta religiosidade africana também houve uma absorção da religiosidade dos indígenas, formando outras variáveis culturais. Então, todo este caldo cultural étnico é que produziu essa religiosidade única, com nomes, com rituais absolutamente apropriados, e somente nós. Então, religião genuinamente brasileira é esta, e é um absurdo não respeitá-la. Né? É um absurdo agredi-la de todas as formas como vem acontecendo até agora. Professor Henrique Kesk, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Em Pauta. Teria outras questões aqui para avançar, como por exemplo, a gente pode deixar para um outro programa, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre as bancadas religiosas, por exemplo, na Câmara Federal e quanto que isso influencia, por exemplo, nessa questão da intolerância religiosa, mas vai ficar para um próximo debate. Já faço o convite aqui para a gente estender esse debate aí para esse cunho político, né? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Agradeço também, muito obrigado. O Em Pauta de hoje, então, fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube da TV Fevale e também através da nossa página no Facebook. Até a semana que vem.